Bem-vindos ao Relator Sombrio. Em geografias esquecidas do mundo, nas periferias de cidades que crescem indiferentes, por vezes, a realidade engendra pesadelos que superam em muito a ficção mais retorcida. A história de hoje nos leva à Venezuela do final do século XX, a uma época de decadência silenciosa, onde as rachaduras do sistema se alargavam e por elas escorriam horrores impensáveis. Não falaremos de fantasmas nem de demônios mitológicos. Falaremos de um homem de carne e osso, um espectro que caminhava entre os vivos, um predador cuja presa éramos nós. Sua caça não era por dinheiro nem por poder no sentido tradicional. Seu troféu era a carne de suas vítimas, e seu ritual, o ato mais profano que um ser humano pode cometer contra outro. Este é o mergulho na mente de Dorângel Vargas, o homem que a imprensa e o pavor popular batizaram com um apelido que ainda hoje ressoa como uma maldição: El Comediante. O que vocês estão prestes a ouvir não é um simples relato de crimes. É uma imersão sensorial no abismo. Exploraremos seus métodos, seus rituais e sua assustadora psicologia, sem filtros, sem censura. Viajaremos aos lugares que ele profanou e à prisão que transformou em seu novo campo de caça. Preparem-se, porque a escuridão que vamos revelar é real e está muito mais perto do que imaginamos. Capítulo 1. A fome primordial. A gênese de todo monstro é frequentemente mundana. A de José Dorângel Vargas Gomes começou em 1957, na pobreza empoeirada e isolada de Santa Helena de Arenales, no estado andino de Mérida. Crescer na Venezuela rural daquela época era habitar um mundo à parte, um lugar de amanheceres frios e trabalho exaustivo, onde a luta pela subsistência era a única educação real. Sua família, camponeses de escassos recursos, proporcionou-lhe uma vida marcada pela carência. Não havia luxos, apenas o essencial. Essa pobreza não moldou apenas seu corpo, mas também sua psique. Ele cresceu como um estranho, um observador silencioso, com uma crescente desconexão do pulso emocional daqueles ao seu redor. Seus primeiros atritos com a lei, pequenos furtos de galinhas e gado, foram vistos como crimes de fome, atos triviais de um marginalizado. Ninguém podia ver que eram os primeiros ensaios de um predador que não distinguia o valor entre um animal e uma pessoa. A verdadeira fratura, o momento em que a escuridão latente em seu interior se derramou com uma violência incontrolável, ocorreu em 1995. O nome de sua primeira vítima conhecida foi Cruz Baltazar Moreno. Ele não era ninguém importante para o mundo, apenas um homem. Para Vargas, ele foi o sujeito de um experimento macabro. Ele o assassinou, e este ato por si só não teria causado mais do que uma breve nota local. Mas o que os investigadores descobriram depois transformou um homicídio em uma abominação. Vargas havia esquartejado o corpo e devorado partes dele. O canibalismo, um tabu relegado a tribos distantes e a relatos de sobrevivência extrema, havia emergido na forma de um camponês solitário e silencioso. O sistema reagiu. Ele foi capturado e diagnosticado com esquizofrenia paranoide, uma doença que fraturava sua percepção da realidade. Ele foi confinado no Instituto de Reabilitação Psiquiátrica de Peribeca. A sociedade, por um breve instante, acreditou estar segura. Mas aqui, a história dá uma guinada que desafia toda a lógica, uma guinada que só pode ser explicada pela negligência ou pela catastrófica falta de recursos. Em 1997, após apenas 2 anos, um comitê de médicos decidiu que Dorângel Vargas poderia voltar às ruas. A justificativa, uma frase que se tornaria uma lápide para mais de uma dezena de vítimas, era de uma simplicidade aterrorizante. Causava uma impressão normal. Imaginem a cena. Um homem que havia provado a carne humana, cuja mente estava povoada por delírios e vozes, sai pela porta principal de um hospital psiquiátrico, livre. Ninguém o supervisionaria, ninguém controlaria sua medicação. O sistema o havia mastigado e cuspido, abandonando-o à própria sorte. Mas, ao abandoná-lo,
também abandonaram à sorte todos os que cruzariam seu caminho. Vargas, agora um fantasma sem identidade, dirigiu-se ao estado de Táchira. Ele se instalou como uma sombra nas margens do rio Torbes, um lugar cheio de vida. E em meio a essa vida, ele, que se sentia vazio, começou a planejar como se preencher. Sua caçada estava prestes a começar. Capítulo 1. O campo de caça do rio Torbes. O Parque 12 de Fevereiro, que se estende ao longo do rio Torbes, era o coração recreativo da comunidade. Durante o dia, era um mosaico de normalidade. Corredores suados marcavam seu ritmo nas trilhas. Trabalhadores da construção buscavam a sombra das árvores para almoçar. E o som das risadas das crianças se misturava ao murmúrio do rio. Era um lugar de vida. Mas ao amanhecer e ao entardecer, nessas horas liminares onde a luz e a escuridão lutam pelo domínio, o parque se transformava. Tornava-se o campo de caça particular de Dorangel Vargas. De sua cabana, uma construção precária de papelão, latas e plástico, escondida na vegetação rasteira, Vargas observava. Seu olhar não era o de um simples indigente, era o de um caçador estudando seu rebanho. Ele via os homens sozinhos, os que corriam com fones de ouvido, isolados do mundo, os que descansavam com a guarda baixa. Seu método de ataque era a antítese da tecnologia. Era a brutalidade em sua forma mais pura. Armava-se com um tubo de metal que ele havia afiado pacientemente contra as pedras do rio, até transformá-lo em uma lança letal. Outras vezes, suas armas eram simplesmente rochas pesadas e angulosas. Imaginem uma dessas caçadas. Um jovem atleta, talvez na casa dos 20 anos, termina sua rotina diária. Ele para à beira do rio para se alongar, com a respiração ofegante e o suor na testa. Está concentrado em seus músculos, em seu cansaço. Não ouve o estalo quase imperceptível das folhas secas atrás dele. Vargas emerge das sombras, não com a fúria de um louco, mas com a eficiência de um predador. O golpe é súbito, preciso, na base do crânio. O jovem cai sem um grito. Para o mundo, é mais um desaparecimento. Para Vargas, é a dispensa garantida. O ritual que se seguia ao assassinato era de uma meticulosidade arrepiante. Ele arrastava o corpo para sua oficina ao ar livre, uma clareira escondida que só ele conhecia. Ali, sob a luz da lua ou do sol nascente, procedia a carnificina. O processo era sempre o mesmo, uma liturgia da morte. Primeiro, a cabeça, depois, as mãos e os pés. Essas partes que ele considerava impuras, ou talvez demasiado humanas, ele as enterrava em covas rasas, marcando seu território com os segredos de suas vítimas. O resto do corpo, o tronco, as coxas, os braços, era o seu despojo. O pesadelo continuava em sua cabana, onde o horror se vestia de uma grotesca domesticidade. Vargas não era um animal selvagem que se alimentava de carniça crua. Era um cozinheiro. Ele fervia a carne humana em grandes panelas sobre um fogo improvisado. Preparava guisados, sopas. O cheiro de seus crimes se misturava com a fumaça e se dissipava no ar da cidade. O ato mais infame, e o que melhor define sua absoluta desconexão, era a preparação de empanadas. Ele picava a carne de suas vítimas, temperava-a e a usava como recheio. Por vezes, em um gesto que desafia toda a compreensão, ele oferecia essas empanadas a outros mendigos. Imaginem um homem faminto aceitando a comida de um aparente bom samaritano, sem ter a mais remota ideia da origem macabra de sua refeição. Um ato de aparente generosidade que, na realidade, era um ato de profanação compartilhada. Este ciclo de morte era ditado por uma necessidade pragmática, a falta de refrigeração. No calor úmido de Táchira, a carne se decompunha rapidamente. Isso o obrigava a caçar com uma frequência alarmante, a cada poucos dias. Cada nova vítima era um elo em uma cadeia de horror funcional. Para Dorangel Vargas, o valor da vida humana havia se desvalorizado até se tornar um simples recurso perecível, uma fonte de proteína para acalmar uma fome que, na verdade, nascia nos recantos mais sombrios de sua mente fraturada. Capítulo 3.
A Cabana dos Horrores e a Confissão de Gelo. No início de 1999, San Cristóbal era uma cidade que vivia com um medo surdo e crescente. A palavra desaparecido havia se tornado excessivamente comum. As famílias de homens jovens, atletas e trabalhadores cobriam a cidade com os rostos de seus entes queridos, uma galeria de ausências que ninguém podia explicar. A polícia estava perdida. Teorias sobre acertos de contas entre gangues ou até mesmo a existência de uma seita satânica eram cogitadas. O custo em recursos da investigação aumentava, mas os resultados eram nulos. Em 12 de fevereiro daquele ano, a casualidade rompeu o impasse. Membros da Defesa Civil, em uma ronda de rotina por uma área pouco transitada do parque, notaram um detalhe estranho. Terra removida recentemente, coberta de forma desajeitada com folhas secas. A curiosidade os levou a escavar. A primeira coisa que encontraram foi uma mão humana. O horror os paralisou. Alertaram imediatamente a polícia científica. O que se seguiu foi uma escavação arqueológica do inferno. Eles desenterraram os restos de 2 jovens. Depois, mais adiante, outro corpo. E outro. Ao final do dia, haviam encontrado os restos desmembrados de pelo menos 8 homens. O parque era um cemitério. Todas as suspeitas convergiram para a única figura permanente daquele cenário de morte. O homem estranho e solitário que vivia na cabana, Dorângel Vargas. Uma equipe de assalto se preparou para o pior. Eles cercaram a construção precária, com as armas em punho, esperando uma resistência violenta. Quando arrombaram a porta improvisada, o primeiro assalto não foi físico, mas sensorial. Um cheiro adocicado e nauseante de carne em decomposição e de morte antiga os atingiu como uma parede. O interior era um museu da depravação. No chão de terra batida, várias panelas grandes continham um ensopado escuro e gorduroso, do qual emergiam pedaços de carne e o que pareciam ser órgãos humanos. Em recipientes de plástico havia mais carne, crua, cortada em bifes. Mas o verdadeiro clímax do horror estava em um canto escuro. Como se fossem troféus de caça, encontraram 3 cabeças humanas em avançado estado de decomposição, com os olhos vazios olhando para o nada. Junto a elas, uma pilha de mãos e pés humanos. A evidência era esmagadora, inegável. Eles haviam encontrado o covil do monstro. A captura foi anticlimática. Vargas não resistiu, não gritou. Simplesmente se deixou algemar com uma passividade desconcertante. Na sala de interrogatórios, os detetives mais experientes se prepararam para uma batalha psicológica. Encontraram um vazio. Vargas sentou-se à frente deles, tranquilo, quase ausente. E então começou a falar. Com uma voz monótona, sem inflexões de emoção, confessou tudo. Admitiu ter matado e comido mais de 10 homens nos últimos 2 anos. Ele descreveu seu método de caça, seu ritual de esquartejamento, suas receitas. Falava disso como quem descreve sua jornada de trabalho. Os interrogadores, desesperados para encontrar uma fissura, um vestígio de humanidade, perguntaram-lhe por quê. Por que cometer atos tão monstruosos? Vargas os olhou, com uma honestidade que era mais aterrorizante do que qualquer mentira. Ele fez uma pausa, e então proferiu a frase que o imortalizaria nos anais do crime. Uma frase que revelava um abismo tão profundo que era impossível de compreender. Ele disse: "Comer gente é como comer peras." Naquele momento, os detetives compreenderam que não estavam falando com um criminoso. Estavam diante de um ser humano cuja percepção da realidade havia se rompido de forma irreparável. Um homem para quem o tabu supremo da civilização tinha o mesmo peso emocional que morder uma fruta. A história poderia ter terminado ali, com o monstro enjaulado para o resto da vida. Mas o sistema que o havia libertado uma vez voltaria a cometer um erro de consequências aterrorizantes. Ele foi trancado em uma jaula com outras bestas, e ali, no inferno de uma prisão venezuelana, sua terrível e única habilidade encontraria um novo e assustador propósito. Capítulo 4. O açougueiro da prisão.
O diagnóstico de esquizofrenia paranoide valeu a Vargas o rótulo de inimputável. A lei reconhecia que ele não era dono de seus atos, mas o Estado não tinha um lugar para ele. Não existiam hospitais psiquiátricos forenses de máxima segurança com os recursos para lidar com ele. A solução foi um remendo, uma decisão que demonstrava a falência do sistema. Ele foi enviado para uma prisão comum. Foi jogado em um inferno superlotado e violento, um ecossistema de predadores onde a sobrevivência era uma luta diária e o poder não pertencia aos guardas, mas aos líderes das gangues, os pranis. Durante anos, Vargas foi uma lenda viva dentro dos muros, um fantasma temido e evitado, trancado em uma cela de isolamento. Era o monstro no armário da prisão. Até outubro de 2016. Um motim selvagem e prolongado eclodiu no centro de detenção de Táchira. Por um mês, os pranis assumiram o controle absoluto. A violência foi extrema. No clímax da rebelião, 2 detentos que desafiaram os líderes foram capturados e executados. Mas uma simples execução não era suficiente para os pranis. Eles queriam fazer uma demonstração de poder tão absoluta, tão aterrorizante, que ninguém mais ousasse desafiá-los. E então, alguém se lembrou do prisioneiro mais infame da Venezuela. Eles tiraram Dorângel Vargas de seu isolamento. O homem que havia sido um pária de repente se viu com um propósito. Segundo os depoimentos de sobreviventes aterrorizados e os relatos das famílias das vítimas, os líderes da gangue entregaram os corpos dos 2 homens assassinados a ele. Sua macabra habilidade, sua experiência como açougueiro humano, tinha de repente um valor incalculável na distorcida economia do terror carcerário. Ele se tornou o açougueiro oficial do motim. Com a mesma eficiência metódica que demonstrara às margens do rio Torbes, Vargas esquartejou os corpos. Mas o horror não terminou com o desmembramento. Seguindo as ordens dos pranis, a carne foi levada para as cozinhas da prisão. Foi cozinhada e misturada com a comida que seria servida ao restante da população carcerária. Foi um ato de dominação psicológica total. Centenas de homens foram obrigados, sem saber, a participar do tabu do canibalismo, a devorar seus próprios companheiros. A mensagem era clara e brutal. O poder dos pranis era tão absoluto que eles podiam controlar não apenas a vida e a morte, mas também o que entrava nos corpos de seus súditos. O custo da desobediência era ser apagado da existência e transformado no alimento do terror. A loucura de Vargas, mais uma vez, havia sido desencadeada por um sistema falho, desta vez para ser usada como uma arma de subjugação em massa. Capítulo 5. O eco de sangue. O espectro de El Comegente parecia uma anomalia, um caso tão extremo que seria irrepetível. Mas a escuridão, uma vez liberada, tende a deixar ecos. Em abril de 2018, quase 20 anos após sua captura, esse eco ressoou com uma nota particularmente bizarra. Em Barlovento, estado de Miranda, foi detido um homem chamado Luiz Alfredo Hernandes Gonzalez. Como Vargas, ele havia matado e esquartejado sua vítima, o dono de uma fazenda. Como Vargas, ele havia consumido parte de sua carne. Mas Hernandes adicionou sua própria assinatura ao pesadelo, uma que lhe valeu o apelido de o artista antropófago. Em sua assustadora confissão, ele afirmou ter sido contratado pela própria vítima. Disse que o homem lhe havia pago uma quantia em dinheiro para um serviço funerário único. Queria que ele o matasse, comesse parte de seu corpo e que depois utilizasse seu sangue e as cinzas de seus ossos para criar obras de arte. Quando a polícia revistou a humilde moradia de Hernandes, encontraram as telas. Elas estavam manchadas com uma tinta de um vermelho escuro e uma textura granulada. Não era tinta. Era a prova de que o pesadelo havia se repetido, desta vez com uma pretensão artística. Era a prova de que o horror que Vargas havia desencadeado não havia ido embora completamente. Conclusão. A história de Dorângel Vargas nos arrasta às profundezas do que um ser humano é capaz de fazer quando todas as amarras da razão e da empatia se rompem. Ela nos mostra que os monstros mais aterrorizantes não são os que espreitam na ficção, mas os que caminham entre nós escondidos à vista
sob uma máscara de normalidade. A indiferença de um sistema, a solidão de uma mente doente e uma fome que não era de comida, mas de algo muito mais sombrio, se combinaram para criar El Comegente. Seu legado é um aviso sombrio. Ele nos lembra da fragilidade do contrato social e da fina, quase invisível, linha que separa a civilização da selvageria. O maior terror não é simplesmente que existam homens como Dorângel Vargas, é a inquietante compreensão de que são humanos. E sua história nos obriga a fazer uma pergunta incômoda. Quantas outras sombras como a dele vagueiam por nossos próprios cantos esquecidos, esperando o momento de desencadear sua própria fome? Obrigado por nos acompanhar em O Relator Sombrio. Estas são as histórias que nos lembram da fragilidade da razão e da realidade do mal. Qual elemento deste caso te pareceu mais perturbador? Deixe sua opinião nos comentários. Se você se atreve a continuar explorando os recantos mais obscuros da natureza humana, inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like neste vídeo. Seu apoio nos permite continuar desenterrando a verdade, por mais terrível que seja. Até a próxima. O Relator Sombrio.